que ele citou, ele nunca trabalhou em nenhum. Ele trabalhou em times de Portugal e trabalhou no Catar. Ele tem títulos em Portugal. Então, calma. Por isso que nessa pergunta do Galvão, eu acho que ele fez mais bem para o Flamengo do que o Flamengo para ele. E eu vou explicar por quê. Ele fez mais bem para o Flamengo. Porque ele recolocou o Flamengo na trilha dos títulos, no caminho dos grandes títulos. Agora, isso não significa que ele seja maior que o Flamengo. O Flamengo é infinitamente maior do que o Jesus. E aí tem um grande aprendizado nisso, que é um pouco do que o Galvão falou. O aprendizado é quanto à gestão e a hora que você assina o contrato e coloca travas no contrato para proteger os jogadores de uma eventual saída e de o treinador em relação ao assédio de alguns grandes clubes. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu fiz o Caioba Game Show com o Rodrigo Caetano e com o Alexandre Matos. E os dois disseram isso. Falaram assim, é uma situação diferente. Que o Rodrigo viveu com o Rueda lá uns anos atrás no próprio Flamengo, mas com o assédio de grandes clubes da Europa, a gente tem que ficar atento quanto à gestão dos clubes. Aumentar a multa. E uma coisa que eu venho batendo, e eu fico muito à vontade para falar isso agora, porque eu falei desde o primeiro momento. Aconteceu com o Sampaoli no Santos e aconteceu com ele no Flamengo. O cara é ótimo, você quer ter o cara, você me fala, quanto você quer? Vamos chegar a um consenso. Quantos você quer na comissão? Um é meu. Um é meu. Você não pode limpar a comissão técnica, trazer só pessoas da sua confiança, porque senão você não tem continuidade de trabalho. O Santos não teve continuidade do trabalho, por quê? Porque o Sampaoli blindou e trouxe só o pessoal dele. O Flamengo, e aí respondendo um pouquinho do que o Serginho colocou, é claro que os jogadores têm o chip e eles estão muito à vontade quanto ao sistema de jogo. Mas é fundamental essa próxima escolha. Claro. O Flamengo tem um jeito de jogar. Claro. Se vem um cara que pensa diferente e fala assim, não adianta ter chip. Por exemplo, o Bruno Henrique, acompanha o lateral até o final. Claro, não Gabigol, joga de costas ali no meio dos zagueiros. Lógico. Você muda completamente a engrenagem de um time e aí faz mal. Então, eu acho que ele fez muito bem para o Flamengo. Acho que ele fez muito bem para o futebol brasileiro. Acho que ele reeditou duplas de ataque que a gente não tinha há muito tempo. Mas o Flamengo sobrevive tranquilamente sem o Jesus. Se for preciso e muito cuidadoso nessa escolha agora. Ele tocou num ponto interessante. Os jogadores, eles estão à vontade. Eles ficaram à vontade. Com aquele esquema. À vontade e com cobrança. Com cobrança, assim. Se chegar um cara que faz isso, que ele falou, Bruno Henrique volta para marcar, Gabigol joga lá no meio. Você vai tirar a naturalidade. Aí o cara já não vai gostar. William Arão, você vai voltar a ser segundo volante, eu vou botar um cara de marcação. Muda completamente. Se os jogadores não gostarem o cara cai. do novo modo de jogar, não do novo cara, do novo modo de jogar. O time não anda. Não, então, mas isso que vocês estão falando, é uma coisa... Pois não. Deixa eu dar um pitaco aí depois. Não, eu vou dar um pitaco aí que eu nem respondi ao Serginho. Quer dizer, se você trouxer um treinador que não esteja dentro desse último conceito que foi colocado dentro do clube e que durou praticamente um ano com resultados excepcionais, você vai tendo um retrocesso. Né? E você já cria um clima, como disse o Caio, que não é muito legal, porque a harmonia, eu falei isso no início, a harmonia que existia e existe dentro desse elenco com a comissão técnica, você vê a quantidade de jogadores que falaram muitas vezes da importância do João de Deus, né? Que o auxiliar ele tem sempre um pouco mais de liberdade com os jogadores, muitas vezes ele é até um certo confidente para os jogadores, né? E eu acho que se não trouxeram, conversando com o dirigente, né, do Flamengo ativo agora, eu disse, gente, vocês nesse momento precisam ter muita sabedoria, mais do que qualquer competência para trazer um treinador qualquer. Precisa ser sabedoria, tem que saber o que aconteceu nesse último ano que deu tão certo para que não se quebre exatamente essa corrente que todos nós ficamos encantados com o que a gente viu. Independente de onde seja o treinador, se vier com conceitos muito diferentes, vai haver um retrocesso e vai ter que começar do zero, coisa que não precisa, Serginho, porque os caras absorveram de tal forma, a gente vê que os caras jogavam se divertindo, né? Que eu acho que é a coisa mais importante. Quando você começa a jogar se divertindo, você vai treinar com prazer, você joga com prazer e você termina conquistando. Não há dúvida. Esse próximo passo, o Flamengo foi elogiado nos últimos anos pelo trabalho que fez administrativo, econômico, financeiro, depois pela contratação. A partir desse trabalho, o faturamento aumenta, o time contrata. Indiscutivelmente, o elenco do Flamengo hoje é o elenco mais completo do Brasil.
porque tem talento, tem versatilidade, tem reposição. É isso que o Júnior falou no começo do programa. Pô, se você pegar o time reserva do Flamengo, o time não, mas alguns reservas do Flamengo, né? Hoje, Gustavo Henrique, René, Vitinho, Michael, Thiago Maia, Pedro Rocha, Thiago Maia, Pedro. Pô, são 7, 8 caras que jogam em qualquer lugar, em qualquer time hoje, em qualquer time. Então é lógico que esse próximo passo é isso. Não adianta você pegar, não adianta você trazer. Puxa, claro que adianta. Eu acho que o técnico inteligente usa o elenco do jeito que ele deve ser usado. Mas eu quero dizer assim, quem ficou marcado por ter o ônibus estacionado na porta do gol? Mas você vai trazer o Zé Mourinho? E o Zé Mourinho vai falar assim, vai ter a mesma língua do cara, só que ele vai falar isso. Bruno Henrique, fecha a esquerda. Aí não dá, né? O problema agora é que chega quem chegar... O Zé Mourinho é um grande técnico, mas a característica a filosofia de jogo dele é completamente diferente do Jorge Jesus. A grande vitória marcante, eu transmiti esse jogo, a semifinal em Barcelona contra o Barcelona, com a Inter de Milão, quando ele ganhou tudo com a Inter de Milão. Cara, o Eto'o era lateral esquerdo, era o segundo lateral esquerdo. Então, ele botou os 11 atrás, tudo trancado. O Flamengo para que não fique mal entendido naquilo que eu falei, eu quero encerrar por aqui. A minha participação, claro, né? Jorge Jesus fez um grande trabalho? Fez. Jorge Jesus vai fazer falta ao Flamengo? Vai. O Flamengo vai continuar sendo um grande time e vai fazer uma grande temporada? Vai. Aposto que vai. Sem dúvida. E chegue quem chegar, o problema é que as comparações vão ser inevitáveis. Então, quem chegar tem que estar preparado, porque se ganhar, tudo bem, nós vamos começar a olhar para o jeito de jogar. Tá ganhando, mas não tá jogando parecido com o jeito de jogar. Até porque nessa reta final, a gente tem que descontar a história da pandemia, mas nos últimos jogos contra o Fluminense, não foi tão bem. O Flamengo não jogou como aquele Flamengo do ano passado. Então, assim, as comparações vão ser muito cruel nesse instante, né? Claro que é. O novo técnico vai ter um tempo para trabalhar, mas assim, há mais paciência com o técnico estrangeiro do que com o técnico brasileiro. Se o Flamengo tiver um técnico brasileiro que em 5 rodadas não botar no Flamengo uma lembrança do que era o jeito de jogar do Jorge Jesus, a cobrança vai ser maior, porque existe mais paciência com o técnico estrangeiro. A minha única coisa, quando a gente começa a conversar sobre isso, eu fico muito pensando nisso. Isso que você falou é a absoluta verdade. Da mesma maneira que talvez por isso o cara faça aquilo que você falou. Eu chego e dou uma mexida e mudo. Eu vou mudar o móvel de lugar, porque aí ninguém vai dizer que eu estou copiando o cara, né? É muito complexo. Agora, se você escolher... E quando eu digo Zé Mourinho, lógico que eu estou de onda, porque não é possível que um cara inteligente e vitorioso chegue aqui e queira estacionar um ônibus na porta da entrada do gol do Flamengo. Ele vai ter que fazer... Mas precisa ser, como o Júnior disse, uma escolha super pensada. Acho que o Flamengo não precisa ter pressa. Ele precisa ser preciso. Não precisa ter pressa nesse instante, porque o Flamengo e os times do Rio não fazem nada até dia 9, mas aí você precisa ter um time. Não adianta o cara chegar dia 8, porque aí você tem que botar o time em campo e aí você vai ter essa cobrança que você falou. A pressa, ela não precisa ser atropelo, mas também não pode ser uma lentidão monstra. Tem uma coisa que ele tem que falar. A pressão para que reiniciasse o Campeonato Carioca, o Flamengo estava pensando em jogar o Campeonato Carioca, conquistar o título e ter mais uma pré-temporada com o Mister. Porque hoje surgiram até os nomes dos times. Com acertos políticos, jogos em Brasília, teria um torneio com o Flamengo, com Atlético de Goianiense, com Goiás e com mais um time. E por não ter técnico agora, o Flamengo abre mão desse plano que ele tinha feito, que a gente já tinha dito aqui que ia acontecer, por isso que o campeonato estava terminando um pouquinho mais cedo. Acho que era o Vasco outro time. Flamengo, Vasco, Atlético e Goiás. Então, não foi. É o Flamengo e Vasco que começaram esse movimento. Não pode ser atropelado, não pode ser passar Não pode achar que com dinheiro resolve tudo.
tem que ser inteligente, como o Júnior falou. Claro. É um momento no Flamengo que a escolha tem que ser muito boa. bem escolhida. Não adianta ter um monte de dinheiro e jogar em algum lugar que o cara vai vir aqui e não vai ser a mesma coisa. Kleber, agora posso que ele dar vai um embora, nós pitaco mais falamos um aí depois? se o Flamengo conhecia ou não o Jorge Jesus, passou a conhecer. Esses nomes portugueses, eu vou falar porque os portugueses, eles ganharam uma projeção internacional de bons estrategistas, de bons treinadores. O Miguel Ángel, que eles falaram, é espanhol, que tá aqui na América do Sul. Quer dizer, é uma escolha difícil, não é uma escolha simples. Imagino que bem informada, né, Júnior? Eu queria voltar um pouquinho no tempo, o seguinte, para dar um exemplo de como essa participação, inclusive, dos próprios jogadores junto aos dirigentes vai ser importante. Em 1980, né, quando acabou o campeonato, o Cláudio Coutinho tinha assinado um contrato com o MetroStar, que ele foi para Los Angeles para trabalhar nos Estados Unidos. E o Paulo César Carpegiani já estava com a idade avançada, com alguns problemas físicos, e já estaria pensando já em virar treinador. E eles vieram conversar com a gente, comigo, com o Raul, com o próprio Zico, para saber o que a gente achava. Porque se trouxesse um treinador que fosse completamente diferente de todos aqueles conceitos que a gente já estava vivendo desde 76, né, quando o Coutinho assumiu depois da Olimpíada, há 4 anos praticamente, com todas aquelas coisas que vinham sendo feitas, que deram certo e que depois tiveram continuidade, aí nós falamos, por que vocês não tentam o Carpegiani? Vê se ele aceita. O Paulo, na verdade, naquele momento já era o braço direito do Coutinho, nosso capitão, era o cara com a bagagem muito grande dentro, né? Eu talvez ali tenha sido o maior acerto daquela diretoria, porque continuou com um cara que já conhecia há 4 anos que ele estava trabalhando com a gente, 4, 5 anos com a gente, que já sabia que tipo de jogo, né, o torcedor queria, que tipo de treinamento a gente fazia, conseguiu harmonizar mais ainda o grupo, por quê? Porque ele tinha sido um dos nossos, né? Então ficava muito fácil o relacionamento. Então, isso agora eu acho que a diretoria vai, naturalmente, sentar com os jogadores, na hora que tiver um nome, tiver 2 nomes, para saber. Porque é importante você trazer uma pessoa que tenha a liderança do Jesus, o conhecimento do Jesus e que saiba, eu volto a dizer, manter a harmonia. Você com o elenco que você tem do Flamengo hoje, você já falou aí, 6, 7 jogadores que jogariam em qualquer lugar, você precisa manter esses caras motivados, porque na hora que você precisar, eles vão entrar e não ter nenhuma ingresia dentro do elenco. São 23 horas e 20 minutos, nós vamos para o intervalo, é isso. A única diferença, né, dessa história que o Júnior viveu é que, como diz o Caio, não tem ninguém do Flamengo na comissão técnica do Jesus que possa dar essa continuidade. Estou numa curiosidade, eu sei que você está com uma premência de tempo, porque eu passo esse drama aí, sem comentário. Às vezes eu faço esse tipo de brincadeira. O Kleber levanta a mão, baixa a mão. Que tal se cada um dissesse o nome sem explicação, sem palavras, sem nada? Exato. Se você fosse um dirigente do Flamengo para contratar alguém, contrataria quem? É isso. Eu ia exatamente encerrar dessa maneira. Que é difícil, porque assim, vou falar, acho que tirando uma meia dúzia, assim, os trabalhos do Leonardo, do André, eu não tenho essa bola toda para falar. Só dou um registro aqui, ó, que o Eric mandou, quando ele falou ali que o Marcos Braz garante que não sai ninguém para o Benfica, é aquilo que a gente estava falando. Eles não estão afim, o Flamengo, de negociar com o Benfica. Então, você quer levar alguém? Por exemplo, o Gerson tem uma multa que beira 60, 70 milhões. O Bruno Henrique, 40, 60 para 70 milhões. 40, 50. A do Bruno Henrique isso... acho que é 30, hein? Ele me passa aqui 40, 50, em torno de euro, evidentemente, né? Então, assim, a chance... Aquele bom e velho papo. Quanto tá a sua multa, Casagrande? A minha multa é 50 contos. Você topa vir? Topo. Mesmo. Pô, ô seu bem amigo, você não quer me vender o casa? 50 é a multa. Pô, eu te dou 35 e tal. E sai negócio. Se houver uma animosidade, é só eu topo e deposito a multa. Foi isso que o Braz quis dizer. Dizem que o Benfica vai dar 200 milhões, em torno de 200 milhões para novas contratações na mão do Jesus. Exato.
E 200 milhões de euros. de euros. E é importante você dar o número dos valores da multa, Para fazer a conta. porque o primeiro jogador da lista do Jesus é o Gerson. A torcida do Flamengo adorou essa sua ideia de fazer a conta. A torcida do Flamengo já pegou a maquininha. Pegou a maquininha para fazer a conta. Isso é lei, gente. É Não lei, tem jeito, claro, é lei. não tem. Para deixar bem claro a lei, né? Deixar bem claro. Está escrito ali, multa para o futebol internacional. 100 dinheiros. Aí o time pode... Casagrande, você topa aí pro meu time? Topo. Mas o Quem vai ser outro... o treinador? Lá no Benfica, Jorge Jesus. Ah, não, você é do Porto. Não vou mais contratar você. Eu vou levar o Serginho. Ah, você é Porto. Mas assim, se o cara topar e um clube depositar o valor, não tem conversa. Não tem conversa. A conversa só é necessária para você não pagar o valor cheio da multa. Pagar menos que a multa. Só Que o isso. menos da multa. Agora, vamos de novo. Você que chegou Vamos depois torcer. de todo mundo, quem é o seu Kleber, treinador, Everaldo? Vamos torcer para que o Benfica não consiga levar ninguém. Mas é, porque... E que se for sair, que vá pro Porto. É. Ou pro Sporting. Não, pro Sporting não. Já começaram a campanha. Abaixo Jesus. Perde Jesus. Aí, Everaldo, quem é o técnico? É difícil. Um português que é uma figura também, além de um técnico, mas ele não tem essa característica de Flamengo, não. Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton da Inglaterra. Oh. Bom, barbudão, né? É uma figuraça. Figuraça. Ah, bom. Eu iria de Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo. Quer dizer, tudo isso que... Essa proposta é uma proposta, Tem que combinar com ele. independente. Com o River. Com o River que assinou, né? Vai, Caio. O treinador. Acompanha o Serginho, ele é de Gajardo. Gallardo. E você? É, o Galhardo ou o Renato. Se quiser estrangeiro, é o Galhardo. Se quiser aqui, é o Renato. Pra mim. Vai, Galvão, você que inventou? Eu inventei. Fechei com casa. Gajardo, Renato. Renato Caseiro. Renato é o nome. O Gajardo acho mais difícil, porque não tem nem multa, mas renovou o contrato até 2021. Acabou de renovar. Mas eu ficaria entre Renato e Gajardo. E uma história super íntima com o River Plate, né? Vai, Júnior, ficou você por último agora, Júnior. Não, mas, pô, é lógico, esses nomes aí, o Gallardo, né, principalmente nesses últimos anos, o trabalho que foi feito no River Plate seria uma pule de 10 tranquilo, como o próprio Renato. Eu gostaria de ver, talvez, um treinador mais jovem. Vou te dar um nome aqui, por exemplo, o trabalho que o Rogério Ceni está fazendo no Fortaleza é um trabalho que eu acho que, com um elenco qualificado que tem o Flamengo, ele poderia, não só ele, mas também dar continuidade. Tem liderança, tem bagagem, né? E é um cara com boas ideias, né? Da mesma forma como é o Fernando Diniz. Né? Eu acho que você trazer um medalhão hoje somente para dar satisfação, eu acho que não vale a pena. Logicamente, o Marcelo Gallardo e o Renato dariam certo, sem dúvida, né? Mas talvez uma aposta num treinador mais jovem fosse uma coisa interessante para você até mesmo mostrar ao mercado que você está sendo pioneiro em alguma coisa. Ô, Júnior, você fez uma jogada Kleber, agora... faltou você. Guardiola, você fez uma jogada agora dos seus melhores... Você, Kleber. Guardiola, pô, já falei. Guardiola não sai de lá. Não. Fala coisa que é possível, Kleber. Não inventa história. Kleber, tem outro nome bom para você. Sabe qual é? Jean-Piero Gasperini, treinador do Atalanta. O Atalanta joga o melhor futebol italiano hoje, tranquilo, que vai encarar o PSG. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas técnico tem um monte. O técnico que foi para a Juventus, o Sarri, que fez um trabalho bom Sarri. no Napoli, né? Eu acho que se eu tiver que escolher um, eu acho que eu iria no... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.